Ninho das Férias, esse programa especial. Meu nome é Professor Gordinho e hoje eu estou tão feliz porque eu vou descobrir se realmente a Capitu traiu o Bentinho. Oi, gente, eu sou a Angélica e eu tô muito feliz que realmente hoje a gente tem um podcast de humanas. Boa, essa foi boa, maravilhosa. Oi, gente, eu sou a Gi e eu acho que livros escritos por mulheres são melhores. Show! Continua o programa como agora, gente? Tá na hora de pegar seu banquinho. Gente, estamos aqui hoje com ela que deu todos os nossos corações. Essa mulher que quando fala dos seus livros no seu canal, nos enche de esperança de um país com grandes leis. Eu já comecei a citar Monteiro Lobato aqui, o livro por um país. Gente, estamos com ela, a nossa especialista em literatura aqui do Colégio Ângulo de Boituva, ela, a professora Isabela. Uma salva de palmas para Isa! Isa, seja muito bem-vinda ao Ninho das Férias. A gente tá muito feliz que você tá aqui com a gente hoje. Eu quero agradecer o convite, primeiro, né? Aceitei por conta dessas meninas que eu amo tanto. Só pelas meninas, Tá bom. Mais uma pro clube. Mais uma pra gente, eu tô perdendo meu emprego. Gente, eu tô sentindo que isso é uma entrevista de emprego. Eu tô sentindo. Mas vamos lá, pra gente começar, porque a gente tá cheio de perguntas maravilhosas, quer tirar dúvidas, quer conversar com você, que a gente quer se alimentar de toda essa literatura. Porque não sei se você sabe, nós temos aqui também essa streamer maravilhosa, uma influencer digital. Como é que fala? Influencer? Falei certo? O velho. Tenho que perguntar as coisas porque eu sou idoso, entendeu? Ah, eu também. Pessoa que tem um canal de YouTube maravilhoso, bombástico, que fala sobre literatura, sobre os livros da FUVEST, da Unicamp, e ela tira as dúvidas, e ela fala sobre literatura por puro prazer, por puro, né? A gente vê e fica feliz de ver aqui, sabe? A gente fala, meu Deus, que legal. Então, assim, gente, vai ser muito legal. A gente tá muito empolgado. Você percebe todo mundo de humanas aqui. A gente tava ansioso pro programa de humanas. Vamos lá, então, gente. Começou a minha pergunta. A minha pergunta começa mais ou menos assim. Como que começou essa, assim, leitura? Essa paixão por livros, Porque, assim, existe uma diferença entre você só gostar de ler, e existe uma diferença entre você gostar de ler e contar essas histórias. Então eu queria saber um pouco dessas duas. Como que você começou a gostar dos livros e contar sobre os livros? E essa minha paixão, ela começou já na infância. Isso é uma coisa, gente, que eu nunca contei em canal, nunca contei no Instagram. Primeira instância do Ninho das Férias. Pega essa, tio. Nunca contei em lugar nenhum. Mas assim, eu passei durante um bom período da minha infância com os meus avós. Meus pais são separados, né? Então eu fiquei morando com os meus avós e com a minha mãe na mesma casa. E a minha avó, na casa da minha avó, tinha uma estante, tinha um quarto e uma estante com muitos livros. Muitos livros. E tinha uma TV também, né? E aqueles livros, eles funcionavam assim como um instrumento de brincar na minha infância. É claro que a minha avó, ela comprava livros para que as netas, né? Eu não sou a única neta, eu sou a neta do meio. Tenho uma neta, né, uma prima mais velha, uma mais nova, eu sou o miolinho ali. E então minha avó comprava os livros para que a gente lesse, né? Mas é claro que a gente não lia. A gente brincava com os livros. E eu acho que o bacana foi, primeiro, o fato dessa disposição, né? De eu ter muitos livros à disposição e da minha avó não proibir as brincadeiras. Sabe aquele negócio? Não pode pegar porque senão estraga. Não. Olha, ela deixava pegar. Então a gente podia pegar, desarrumar, colocar, né? Tirar de ordem. Então a gente brincava, tínhamos brincadeiras como biblioteca. Então uma era a bibliotecária, a outra ia na estante, escolhia os livros, a gente fazia fichinhas, colocava lá a data da retirada, a data da devolução. Legal. Super legal. Minhas filhas não vão ver esse episódio, não vão mexer na minha estante. Muito legal. A gente também brincava de escolinha. Olha só, né? E aqueles livros serviam como nosso material escolar. Então a gente brincava com os livros. Só que eu morava com os meus avós e as minhas primas iam embora. Então no momento que elas iam embora, eu ficava sozinha. Num momento, né, que assim, eu sou filha única, a gente não tinha YouTube, não tinha TikTok, não tinha WhatsApp, não tinha nada dessas coisas. Então, o que eu fazia, né? Eu lia. Então, era nesse momento, né, do meu tédio, televisão. Você não
Você ia lá, né? Gloob Gloob, Rá-Tim-Bum. TV Cultura, né? TV Cultura. Então a gente assistia ali, mas chegava um horário que não tinha programação infantil. Então o que eu fazia? É só de manhã tinha programação Sim. infantil. Uma parte da tarde com a TV Manchete ali só, Exatamente. né? É show da Xuxa. Tem que tomar cuidado quando a gente fala dos programas que a gente vai denunciando a nossa idade. Vai denunciando a idade. Então eu assistia depois, né? Então era aquele momento do tédio, né? De não ter o que fazer. Então nesse momento eu lia. Então eu conheci, gente, escritores fantásticos naquela estante. Graças à minha avó, que comprava aqueles livros, né? Então eu li muitos. Eu lembro de uma coleção chamada Cachorrinho Samba. Ai, que nada a ver, né? Daí tinha lá, um livrinho era Cachorrinho Samba na Floresta, outro era Cachorrinho Samba na Fazenda, sabe? Li Monteiro Lobato naquela estante. Minha avó tinha a coleção toda de capa dura, sabe? Li, nossa, muitos livros, gente. Conheci muitos escritores naquela estante. Então foi daí que começou a minha paixão pelo fato de eu ter à disposição poder brincar com aqueles livros, poder ler e, além disso, ter o exemplo da minha avó. A minha avó é o meu exemplo, sabe? Ela foi durante toda a vida o meu exemplo de leitora. Então eu via a minha avó lendo. E então, assim... Isso é importante, né? O exemplo. Eu acho que é tudo isso. É uma somatória, sabe? Bacana. O conjunto da obra fez eu amar os livros. Não, esses dias mesmo eu tava vendo uma entrevista do Leandro Carnal e ele tava conversando com... Eu não lembro, uma mãe famosa aí. Não lembro agora de cabeça quem era. Acho que é a Adriane Galisteu. E lembrei agora. E daí ela tava falando assim, não, porque eu tento falar pra ele assim, ó, depois que você lê um livro, eu deixo você mexer no computador. Depois não sei o que, você lê um livro, eu deixo você brincar com o celular. E deu o Karnal, de uma maneira muito inteligente, ele falou assim, esse é o problema, você tá deixando que o livro seja a parte difícil pra depois ele ganhar recompensa. Então a recompensa nunca é o livro, a recompensa é sempre faz o trabalho árduo, depois eu te dou. Ele falou assim, é a mesma coisa de dizer, come o alface, depois eu te dou o chocolate. Sim. Então, e de repente sem contar, tipo, ele te vê lendo, ele te vê... Porque não adianta você mandar o cara fazer, você não faz nada, né? Sim. E a questão dessa questão do exemplo, né? Minha avó foi um exemplo positivo, mas, por exemplo, né? Eu poderia ter criado uma certa aversão ao livro por conta da minha mãe. Coitada da minha mãe. Mas é o fato, assim, a falta de conhecimento. Ela não sabia. Então, por exemplo, se eu aprontava, porque eu aprontava, tá, gente? Eu aprontava. E daí eu aprontava e minha mãe me colocava de castigo no cantinho. Ó, você senta aí, ela me dava um livro. Ó, você vai ler. Não, o livro era o meu castigo. Faz isso pra Giovana, eu vou aprontar sempre. Então, eu poderia ter associado a leitura ao castigo, mas eu acho que o exemplo da minha avó foi tão forte, o positivo vence, né? Que ele ficou. Que legal. E qual é o livro que mais te marcou, assim, Isa? Nesse processo de várias leituras. Então, eu vou voltar à estante da minha avó. Temos uma memória afetiva. Vamos lá, gente. Super. Gente, eu tenho aqui, ó, não dá pra ver, né? Uma tatuagem, ó, da minha avó. Olha! Pra vocês verem a importância da minha avó na minha vida. Olha que Tatuei a minha legal. avó aqui. Mas enfim, aquela estante, né? Eu tinha aproximadamente 14, 15 anos. Eu falei porque eu conheci muitos escritores. Lá eu li, por exemplo, a coleção das Brumas de Avalon, li Escravizaura, uma infinidade de livros. Fui lendo, fui crescendo, né? E fui lendo tudo que tinha lá. E daí teve um dia que eu tava nesse dia de não ter nada pra fazer. Eu tinha aproximadamente uns 14, 15 anos. E eu falei, não tem nada pra fazer aqui, eu vou pegar um livro, né? Mas eu falei, vou pegar um livro mais fino da estante. O mais fino, porque eu quero começar e quero acabar. Não quero deixar pra depois. Vou pegar o mais fino. E fui. Tirei o mais fino. E qual era o mais fino? O Alienista, Machado de Assis. Falamos dele, gente. Meu Deus, o nosso livro, meu Deus, cheiroso. Vamos. Então, não é romance, vale como resposta? Então, peguei ali, né, o Alienista, comecei a ler. Primeiro que eu peguei, eu falei, será? Todo mundo fala que é difícil, acho que eu não vou conseguir, né? Mas tô aqui à toa, vou começar. Comecei, umas palavras esquisitas aqui, né? Mas fui indo, o livro foi me conquistando, ele foi me conquistando. E eu não conseguia parar mais e não conseguia parar e terminei. E quando eu terminei aquele livro, assim, acho que foi o primeiro, ele me marcou porque foi o primeiro que mexeu comigo de verdade. Sabe aquele livro que mexe, que na hora que você acaba, eu falei assim, gente, onde estamos? Eu sou louca? Todos que estão aqui são loucos? O que tá acontecendo aqui? O negócio entrou, sabe? Quando mexe. Então, mexeu muito, por vários motivos. Primeiro, pela reflexão, que eu acho que foi o primeiro livro que eu li,
que me levou pra fora do livro, né? Que eu refleti além. E além disso, foi o fato de eu ter lido meu primeiro Machado. Eu falei, leitora. 14 me achei, né? Eu me senti assim com modernidade líquida. O gordinho que me deu esse livro até no administrador. E eu falei, nossa, eu sou muito inteligente. É o Libaume. Ai, lembrei. Você me fez refletir. Eu li o meu primeiro Machado na escola. Eu tava, acho que no primeiro ano. E eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? E eu achei fantástico o jeito que ele começava. Já, assim, é muito... Aí, ó, me lembrou, emocionei do Machado, cara. É legal, né, fazer esse retorno. Nossa, demais. Isa, e tipo, qual foi o papel da escola nesse tipo processo de leitura que você teve, essa descoberta que você teve pelo gosto da leitura? Cri? Te entendo, viu? Cri? Tenho que responder mesmo? Não, vou responder. Vamos lá, essa pergunta? Meu Deus. Nenhum, gente. De fato, nenhum. Olha só. Isso é super interessante. Eu acho que é um sentimento coletivo, né? Pra mim, nossa. Nenhum, assim, porque eu falei pra vocês, o meu exemplo positivo foi a minha avó, né? Eu nunca tive professores que colocassem o livro numa roda de conversa, que estivessem ali à disposição de, olha, você tem dúvida? Pergunte. Nunca tive esse diálogo durante toda a minha vida escolar. Eu acho que a gente não tinha diálogo com os nossos professores, diálogo. né, Isa? A gente não tinha. Na nossa época não existia esse diálogo. Então que eu já não sinto isso. Por exemplo, uma professora, assim, não era a escola em si, mas foi professores específicos. A Léo, por exemplo, de redação. Ela Beijo, me emprestou muito livro, quando eu era, assim, mais novinha, sabe? E isso eu acho que estimulou muito, assim, porque ela falava, ó, você vai gostar desse. E eu gostava mesmo. Tanto que um dos meus livros preferidos, que é O Olhar e os Lírios do Campo, ela que falou pra eu ler. Então, acho que pra mim, os professores tiveram um papel mais significativo, sabe? Talvez por conta dessa distância de geração já, né? Que mudou a forma como enxerga a educação, não sei. Eu acho que na nossa época, né, a gente não tinha o diálogo, o livro ele era tratado como uma ferramenta avaliativa e só. A gente fazia prova, lembra? Vinha aquela coleção do Vagalume com cartaz no finalzinho, com perguntas sobre o livro, que o professor tirava aquilo como prova. Sim. E sem contar que não tinha diálogo. Não, né? não tinha diálogo. O professor então... era o Deus que entrava ali, trazia o saber, você tinha que se alimentar. Literalmente aluno, né? Sem luz. Literalmente aluno. Então a gente se alimentava daquele poder todo do conhecimento, e quem não se alimentasse, você não era digno e iria embora. Sim. Então essa história do professor saber o que você gosta de ler, o professor fomentar suas discussões, e sem contar isso que você falou desse diálogo, dessa inspiração de você olhar para o seu professor e ver ele um leitor, a gente não tinha... Quantos professores, a gente conhece, né, Isa? Que não são leitores, não gostam de ler. Não gostam de ler. Você fala, como é que você pode ser professor sem gostar de ler? Principalmente a nossa matéria, né? E a fala, né, do professor com relação ao livro era assim, olha, vocês vão ler esse livro, ponto, né? E a data da prova é tal dia. E se por acaso a gente questionasse alguma coisa, mas não entendi, não, como é que eu vou responder? Se eu responder, eu tô dando a resposta da prova. Isso você leu o livro, né? Então, assim, não... Quantos professores você acha... Hoje, depois de velha, quantos professores você acha que lia o livro, cara? Pegava a resposta pronta do caderno. Sabe porque a cartilha dele já vinha com a resposta, entendeu? Ele nem lia. Você acha que esse professor que se achava tão bom ia começar a ler Vagalume? Entendeu? E hoje... Lembra que até uma vez a gente já conversou sobre isso? Tipo, você gosta de ler? E a Isa, gente, eu converso de bastidor aqui. A Isa gosta de ler as literaturas infantis. Ela gosta. Porque eu tava falando pra ela assim, eu falei, nossa, Isa, de vez em quando eu não sei, cara. Eu leio porque, tipo, nossa, tem que ler porque a gente vai falar do aluno, vai falar com o aluno, a gente não quer ser hipócrita de não ter lido o livro. Mas eu não leio com aquele afinco, com aquela vontade, assim. Ela não, gente. Olha, falou pra mim que essa pessoa é tão maravilhosa que ela olhou pra mim e disse assim, não, gordinho, eu gosto, eu pego, eu leio o livro. Eu olhei pra ela e falei assim, meu Deus, você é admirável. Porque eu, de verdade, de vez em quando eu falo, tá bom, eu vou ler porque tem que dar aula, né? Mas ela não, ela gosta. Ela pega açúcar mascavo e fala assim, eu gosto de ler. Não, eu gosto tanto, e de verdade, porque, assim, nas férias, por exemplo, que é o momento que eu tenho, né, pra leituras, principalmente de lazer e coisa e tal, é um momento que às vezes eu pego vários livros pra essa faixa etária já pensando nos meus alunos, naquilo que eu vou aplicar durante nesse o ano momento letivo. Que a gente faz, obrigado, gordinho, até que foi tudo bem, já passou na entrevista.
Então eu leio uns, sei lá, 3, 4 livros pensando no sexto, pensando no sétimo, pensando neles. Pode falar do oitavo e nono, já são 6. Não, os meus são sextos e sétimos. Então eu já leio pensando ali, e falo assim, então ó, a carinha deles é isso aqui, vai encaixar tal coisa, sabe? E com o maior prazer, porque eu realmente gosto. Eu não tenho esse negócio de achar que esse tipo de literatura é maior, esse tipo de literatura é menor. Tô lendo agora, como que é o nome daquela escritora? Colleen Hoover. Colleen Ai, isso foi uma coisa Hoover. que foi- eu gostei de você de cara, por isso que As você meninas falou me isso. apresentaram esse livro, Ju Navarro. Linda, Beijo, maravilhosa. Joana Bravo, nossa cenarista aqui, maravilhosa. Qual que você tá lendo da Colleen mesmo? Tô lendo O Lado Feio do Amor. Ai, esse é meu preferido. E Pediu pra ela gente. emprestou, ela emprestou, Obrigado, entendeu? gente, lindas férias. Eu sabia que esse dia ia chegar. E eu acho fantástico conhecer, né? Clássicos são maravilhosos. Né? eles De são fato, muito bem. são aqueles que eu geralmente, se eu vou buscar uma leitura, eu acabo indo para os clássicos, é a minha escolha. Mas eu adoro conhecer esses escritores, né? Então, assim, eu tô amando ler. Como que é o nome mesmo? Colleen Hoover. Colleen Hoover, que é um nome difícil, a gente não consegui, né? Mas tô amando. E por que você decidiu ser professora, Isa? Bem, eu acho que assim, a minha vontade era ser a minha avó para os meus alunos. Sabe esse exemplo, né? Tudo aquilo que minha avó foi como exemplo, eu tento, a gente não consegue, né, atingir todo mundo. É claro que não. Mas eu tento e de uma maneira incansável. De verdade, eu não canso. Eu tento todos os dias que eu entro para falar de livro, né? Em todos os anos, eu entro tentando ser a minha avó e tentando ser esse exemplo, tá? Então, assim, é essa a minha vontade. É esse meu propósito, né? E todo ano eu penso assim, e renovo essa minha fala, sabe? Assim, bom, mais um ano, meu objetivo maior é incentivar os meus alunos, né, a lerem mais. E se eu conseguir que um que não lê, comece a ler, eu já tô feliz, sabe? Então, todo ano eu renovo isso, todo ano eu renovo. Porque se a gente não renovar, a gente vai cansando, né? Os anos, né, de carreira, né, passam e a gente vai cansando. Então, todo ano eu busco renovar isso e eu entro na sala de aula com essa vontade. Não, é mais um. Se eu conseguir mais um, se eu conseguir, né, atingir ali o coração de mais um aluno, pronto, eu já tô feliz. Que legal. Então, Isa, e como que você concilia, tipo, o seu trabalho aqui na escola com a sua vida de influencer lá no canal, no Instagram? E também como que seus filhos lidam com isso? Eles te ajudam, eles apoiam, como é que é? Beijo, Gui, beijo, Laville. Gente, eu sou influencer? Que isso? Nossa, é mais Pras isso. nossas vidas, sim. Primeira pergunta, eu sou influencer? Claro, Isa, demais. Eu sou professora, né? Então, assim, eu acho que o influencer talvez seja um TikToker, um booktuber, sei lá, né? Acho que eu não me encaixo nisso. Além de tudo, modesta, gente. É que você é uma Complicado, influencer, tá Isa, complicado. que fala de coisas interessantes, né? Mas, enfim, eu consigo conciliar? Eu não acho que eu consigo conciliar, gente. Olha, tá dando certo pra nós aqui. A gente a gente consegue. Eu tenho prioridades, certo? E eu faço, mas eu tenho assim, uma organização clara na minha cabeça de prioridades. Porque senão eu fico louca. Então, a minha prioridade, escola, do meu 100%. O tempo que sobra, o pouco tempo que sobra, eu vou pras... O pouco tempo que sobra, eu vou então para as redes sociais. Então, prioridade número 2, YouTube. Então, tento não falhar na minha constância no YouTube. Terceiro lugar, Instagram. Último lugar, TikToker. Precisa, professor. A TikToker. YouTuber, TikToker, Instagrammer. Então, assim, eu vou falhando nas escalas, entendeu? Então, se eu tenho que falhar em alguma coisa, então eu falho no TikTok, daí eu falho no Instagram. Na hora que vocês verem que eu falhei no YouTube, é porque o negócio tá aqui, ó. É final de trimestre. Né? Mas na escola é a minha prioridade. Então, Viu, meu Ângela? 100% eu Beijo. dou lá.
Isa, um negócio que, tipo, que eu acho legal é que, tipo, às vezes a gente fala de alguma coisa na sala, sei lá, tipo, quando a gente tava falando, acho que de Machado, algum livro dele, aí, tipo, você foi e postou alguma coisa no canal, você recomenda livros, é bem legal. E quando você coloca aquelas caixinhas perguntando, também eu amo. Olha. Tá Vamos fazer vendo? umas enquetes também, muito Então, engraçadas. vocês estão vendo que eu estou falhando nas enquetes. Vocês estão vendo que eu tô enquetes. falhando? É porque, ó, o negócio tá, entendeu? A prioridade. Daí eu tô falhando aqui, ó, né? Final Mas de é tri, isso. final de tri, gente. É, Perdoa, gente. o professor não vive no Final de né? tri, tá chegando o Expo, né? Meu Então a Jesus. gente vai, né? E a outra pergunta sobre os filhos, né? Eles, gente, eu acho que eu tive muito problema pra aceitar as redes sociais na minha vida, né? Eles aceitaram de boa, foi tudo tranquilo. Mas se vocês olharem lá o meu canal, os primeiros vídeos que eu postei, eu não aparecia. Não aparecia. Eu editava o vídeo com imagens, então eu criava imagens, né, para simbolizar ali as personagens do livro, e aparecia a minha voz. Então eu falava, eu narrava só. Eu morria de vergonha, eu uma velha nos YouTube. O que ela tá pensando da vida, entendeu? Então eu pensava assim, eu falava, nossa, tô pagando o maior mico. Então eu morria de vergonha. Então eu demorei um tempo pra começar a aparecer. Os primeiros vídeos, gente, que eu apareci, Senhor. Assim, era um robô, sabe? Assim, era um negócio mecânico, uma coisa horrorosa. Daí foi passando, eu fui melhorando, ainda estou em processo, né? Mas os meus filhos, eles acabam me ajudando e incentivando, porque durante todo esse tempo eu já pensei em parar várias vezes. De fato, já pensei em abandonar tudo várias vezes. Então, eles ficam ali, não, continua. Meu marido também, não, continua, né? Então, eles me incentivam muito. E os meus filhos, eles servem até como um termômetro pra mim. Porque muitas vezes eu faço determinados vídeos ou determinadas coisas que eu falo assim, será que eu passei do limite? Será que porque eu me sinto velha, entendeu? Na internet, sabe? Então, eu falo assim, nossa, uma velha na internet. Será que eu passei do limite? Será que eu tô sendo cringe, eu né? me sinto. Ai, meu Deus. Não, você pediu. Será que foi de propósito? Então eu tenho essa questão, eu falo assim, nossa, uma velha falando assim, fazendo isso, será? Daí eu, Lavínia, vem aqui, me ajuda. Tô parecendo uma palhaça aqui? Eu também me acho palhaço de vez em quando. Então, Você é, né? É, gordinha. Ai, te entendo, amigo, eu te entendo, sabe? Essas crianças que estão aqui hoje. Mas tudo bem. Mas tô indo, eu estou vencendo as minhas barreiras, porque eu tenho muitas. Isa, eu também senti um pouco disso quando eu tava nos primeiros episódios aqui do podcast. Ai, eu me tremi toda, né, gordinho? Agora que eu tô relaxando um pouco mais. Host com caneca profissional. O meu próximo objetivo, gente, é fazer uma live, só que tá me ajudando, ó. O meu próximo objetivo é uma live. Meu das feras, já pode? Divulga seu Insta, divulga suas redes aí, já aproveita, O vai. Insta é Nós estamos- Camargo, nós Isa estamos Novas Rodrigues. Insta, Isa Novas Rodrigues. O YouTube você consegue pesquisar por Professora Isa Novas. E o TikToker? É isso. O TikTok eu não sei. A gente vai colocar Ele aí tá lá embaixo na também. Vamos deixar aí embaixo pra vocês, tá bom? Vai dar tudo certo. Não lembro. Então, Isa, você, tipo, nessa questão de leitura, você consegue estar incentivando seus filhos pra ler? Tipo, como você deve saber, né? Tipo, acho que o que é mais difícil é conseguir fazer o jovem ler, né? Com, sei lá, com YouTube, como você disse, TikTok, tipo, é difícil, sei lá, se concentrar na leitura. Tipo, você consegue incentivar os seus filhos a ler? Então, como eu comentei, né, na nossa época, nós não tínhamos tantos estímulos como nós temos hoje. Então, cativar um jovem hoje é mais difícil. Bem mais difícil. Então, assim, eu sempre fiz um trabalho como mãe. Esse fato de ser vó para os meus alunos, eu também quis levar isso para dentro da minha casa, claro, né? Então, eu sempre quis ser esse exemplo também dentro de casa. E eu consegui. Hoje eu posso dizer que os meus filhos são leitores, eles gostam de ler. O meu marido, quando casou, ele não gostava, ele também lê. Às vezes ele lê mais que eu, sabia? Uau! Nossa, isso aqui você fez? Me ensina. Ele lê mais. Beijo, Matheus. Ele lê mais. Sabe por quê? Assim, quando eu pego um livro... Vamos
conversar, tipo. Matheus. Perdão, amor. Mas, de fato, assim... quando eu pego um livro, eu como professora, então eu leio um livro estudando um livro, né? Então essa leitura de estudo é uma leitura que a gente demora, né? Você pesquisa, você faz leituras complementares. É uma das coisas que eu falo, a gente conversa na sala dos professores, tipo, eu tô com saudade de sentar e ler. Sem compromisso. É o que eu tô fazendo com o lado feio do amor, gente. Então, tô esvaziando o meu mas ser até nesse, pra gente que é entendeu? bebê vestibular agora também sente isso. Tipo, nossa, não é a mesma coisa. Sim. Então a gente vai. Então há momentos, há livros que eu pego só por lazer. Eu falo, não, esse é lazer, né? Porque muitos livros, a maioria, é livro de estudo. Então eu demoro. Meu marido não. Meu marido, ele não tem esse propósito. Então ele vai lendo e vai lendo. Eu já terminei um e eu terminei outro. E eu falo, eu vou ficando bravo. A inveja já bate. Porque eu não consigo acompanhar. É que também ele lê o que ele quer, né? Pode escolher. Às vezes você é obrigada a ler. Então... e com os meus filhos, o que eu fiz, né? Eu também tentei sempre disponibilizar esse local, esses livros, assim como minha avó fez. Ser o exemplo, né? Os meus filhos, eles sempre me viram lendo. E além disso, tem a questão do criar momentos de leitura. Quantas vezes, gente, os meus filhos precisavam ler um livro para a escola? Ai, não quero. Ai, não queria. Sabe? Então, cabe ao pai fazer a mágica. Cabe à mãe fazer. Eu falo sempre, gente, a mágica ela acontece em casa. Por mais que o professor tente fazer muitas coisas, a mágica ela acontece em casa, porque a gente tem com um aluno 50 minutos, a gente vai explicar as técnicas, a gente vai ensinar, a gente vai orientar, ser exemplo, coisa e tal. E o pai em casa, ele tem mais tempo. Né? Então, o que ele vai fazer? Eu muitas vezes fiz isso com os meus filhos. Não quer ler esse livro, mas peraí, vem aqui, senta aqui comigo, vamos ler o primeiro capítulo? Daí você lê em voz alta para o seu filho, né? Vai comentando, fazendo comentários, sabe? Termina o primeiro capítulo, nossa, eu não acredito que o capítulo terminou assim, eu quero saber o segundo, amanhã vamos fazer de novo, eu quero ler, você vai me esperar? Sabe? Daí lê o segundo capítulo, mas não pode esquecer, né? Lê o segundo capítulo, vamos lá. Agora o terceiro, você lê sozinho, você me conta amanhã? E daí você vai e mostra interesse. Então, nossa, quantas vezes eu fiz isso? Como mãe, não tô falando como professora, tô falando como mãe, né? Então cabe também, né, esse papel. É isso aí, gente. Casa de ferreiro, o espeto é de ferro. Que é isso. Você sabe que lá em casa quem faz isso é a Milka. Legal. Por mais que eu que seja professor, tá, eu acho que aí vem um lado muito patriarcal, né? Aquela coisa toda, aquele carinho que eu vejo a Milka sentando, tendo tempo de qualidade, que dá pra cara assim da gente dizendo, tá vendo aí o professor, quem tá fazendo isso aqui sou eu, né? Eu acho isso muito interessante, legal. Eu vi muito a Milka fazendo isso com as meninas. As meninas também gostam, né, de ler e tal, mas esse incentivo, ele é sempre vindo de exemplos, né? E isso é demais. E pra gente... A pergunta derradeira, aí a gente manda né? Porque se a gente quisesse aqui, a gente queria falar um monte de coisa. Mas eu queria retomar de novo aquela ideia da escola como um agente importante dessa leitura. Porque seus filhos foram privilegiados de te ter como um exemplo de leitora. Mas isso aí a gente pode colocar nos dedos quem a gente pode fazer, com quais... Muitas vezes com essa vida correria que os pais têm, muitas vezes o pai até gosta de ler, ou não lê na frente do filho, ou não participa dessa leitura, ou não lê, né? E o que você acha importante da escola desempenhar esse papel e promover ações para que os alunos, por mais que não tenham isso em casa, consigam ter na escola? Então, é o que esse fato de ser o exemplo, né? Eu tento passar também dentro da sala de aula. Então, a gente faz muitos projetos aqui na escola, né? Com os livros, leituras em conjunto. Então, eu tento sempre abrir espaço, todas as aulas, pra gente conversar. No ensino médio, como a gente tem só uma aula na semana, a gente tira alguns minutinhos, nossa, né? Mas ajuda bastante essa conversa, assim, que às vezes a gente tá perdida, aí você explica, dá uma ajudada, assim. Sim, então pessoal, pra próxima semana... vamos ler até tal pedaço do livro, vamos conversar um pouquinho. Então, sempre abrir um espaço da aula para conversar. No fundamental... Eu vejo muitos alunos, porque a gente divide frente, tá, gente? A gente é professor de português no ensino médio. E um beijo pra Renata também, aí, professor de ensino médio. Muitas vezes eu vejo os alunos, quando vão falar da prova, falam assim,
como uma forma de elogio. Porque muitas vezes o aluno ele elogia de um jeito só de aluno elogiar. Ele chega e fala assim, a Daísa nem precisa estudar tanto, porque é só a gente lembrar de todas as aulas que ela vai falando do livro, a gente faz a prova. Eu acho que isso é muito seu, assim, sabe? De muitas vezes perceber que a sua aula tá tão completa, que eles... Mano, eu consigo ver aqui na pergunta, eu acho isso que é interessante, né? Se você for analisar, parece uma coisa tipo assim... não estudou pra minha prova, mas é um elogio que o aluno tá te dando. Eu me sinto satisfeito, pleno com as aulas dela. Seguro, né? Seguro com as aulas dela. Ai, obrigada. Ninguém falou isso de gramática. Mas tudo... Por que será, gordinha? Para. Ó, eu vou falar aquela leguminosa roxa que precisa ser falada. E também ofertar, eu acho que assim, tanto o contemporâneo quanto o clássico, né? Então eu acho que isso é muito importante também, diversificar. E eu tento apresentar isso para os alunos. É claro que na questão do ensino médio a gente fica amarrado nas listas, né? É que eu acho que forçar o vestibular. clássico cria bloqueio. Assim, porque, por exemplo, você não consegue ler um Machado de Assis de cara, sabe? Sim. Então você forçar isso no aluno sem dar um livro tipo uma Colin Hoover pra ler antes, só cria bloqueio. Então, no fundamental, por exemplo, é o momento que eu tenho para poder ofertar o clássico, porque eu preciso fazer com que eles tenham contato com aquele tipo de literatura, que é muito importante, mas também o contemporâneo. Tanto que agora, há algumas semanas, a gente fez um encontro com o escritor do livro Até que a Morte nos Ampare, que é um escritor contemporâneo, nos 7º anos. Verdade, até saiu nas nossas redes sociais. Foi incrível, eles amaram, sabe? Porque é um livro que fala sobre depressão, é um livro que fala sobre saúde mental, e a gente tá justamente no Setembro Amarelo, né? Então, assim, foi uma conversa incrível. Legal. Lá na Unidade 1 também fizeram um encontro com um autor da região, de Boituva, uma autora de Boituva. Os alunos leram um livro que foi da sala da minha filha que se chama Jacaré Vermelho, acho que é esse. E é um autor boituvense, eles também estão querendo fazer um contato com ele para fazer parte. Fantástico. Isso é coisa de professor brilhante. Mais aula de palmas para essa professora, meu Deus do céu. Isa, nós queremos só agradecer essa sua participação. Foi demais. A gente pegou umas narrativas maravilhosas aqui. Qual que é o nome da avó? Jurema. Queremos agradecer, assim, essa essa memória maravilhosa dessa senhora que nos proporcionou esse ser maravilhoso que tá aqui com a gente, que nos ensina. Obrigado aí à memória da dona Jurema. E o meu avô está vivo ainda. Olha Tem que um legal. vozinho, 93 anos. Beijo, vozinho. Qual é o nome do vozinho? Antenor. Seu Antenor, um beijo pro senhor. Casou com essa senhora maravilhosa, essa dona Jurema. Muito obrigado por essas memórias maravilhosas que proporcionaram esse ser que é você, que nos ilumina, que traz a literatura, que desmistifica essa coisa de leia porque é obrigado, mas olha como é gostoso, olha como é bacana, olha como esse universo cheio de redes sociais, o livro continua sendo essa potência maravilhosa e forte. Então, obrigado por ser a dona Jurema pra gente aqui. Você tem conseguido, com certeza, viu? De verdade. E pra te agradecerem, muito por isso, nós queremos dar uma lembrancinha do livro das férias pra você, um marcador de livros. Claro. Afinal de contas, agora você tem um marcador, e esse marcador é só para os feras, né? Que você fez parte aqui com a gente. Isa, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado pela sua participação. Foi maravilhosa. A gente ficou muito feliz. Matamos a vontade de um professor de humanas aqui com a gente. E ficou demais. E pessoal, por gentileza, eu convido você a curtir esse vídeo. Marca lá, compartilha com seus amigos, compartilha com pessoas que querem conhecer mais de leitura. Siga-nos nas redes sociais e também siga o canal da nossa professora Isa, que ela vai continuar. A diferença é que a Isa consegue continuar esse trabalho com você sendo admirador do canal dela, vendo essas leituras. Deixa que a extensão do legado da dona Jurema estenda-se aí para sua casa e você consiga tomar-se pela paixão da leitura. Beijo do gordinho para vocês e até o próximo programa. Tchau!